Fala galera, passando aqui rapidinho antes do nosso próximo convidado, só para deixar um recado para vocês. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilhe com os amigos, curte, que isso ajuda muita gente a continuar o nosso trabalho. Isso aí, Filipão, bora para cima e agora com vocês o nosso próximo convidado. Fala galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje vamos receber mais uma amiga da Asa Fixa Aviação Comercial. O nome dela é Tatiana Portilho, ela tem 27 anos de experiência, já teve passagens por empresas como Varig, Azul e hoje trabalha na Gol. Ela é Tech Leader de Aparências Interiores. Tatiana, muito obrigado pela sua participação, tá? É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Foi uma indicação da nossa amiga Kim. Tenho certeza que vamos ter boas histórias, boas conversas. E Tatiana, para quem não te conhece ainda dentro da aviação, quem é Tatiana Portilho? Olá, meninos. Obrigada pela oportunidade, Murilo e Felipe. Quem sou eu dentro da aviação? Comecei bem pequenininha na aviação. Na verdade, eu cresci aviação, né? Minha mãe começou lá na aviação e eu acabei vendo aviões do lado de fora e um sonho da minha mãe, que trabalhou na Fundação Rubem Berta, me fez entrar para dentro da aviação. Então, eu me especializei um pouquinho em cada lugar dentro das empresas aéreas e hoje eu me qualifiquei, eu acabei optando por ficar dentro de aparências interiores. E minha história começa quando eu estava lá vendo aviãozinho em cima da laje, que nem a Kim falou, em cima da laje, olhando de longe. Cresci dentro da aviação, criei boas lembranças de infância dentro da aviação, até que a minha mãe queria colocar uma filha dentro do hangar da Varig. E enquanto a minha mãe persistiu muito, até que ela conseguiu uma vaga dentro da Varig, e eu fui trabalhar dentro da Varig. E foi onde eu comecei a minha vida profissional, em 98. Eu lembro até a data, dia 8 de agosto de 1998. Eu lembro a matrícula da empresa, 85550 dígito 5. Foi a minha matrícula na Varig. Entrei lá trabalhando, limpando o chão do avião, manutenção pesada que ninguém queria, ninguém ficava. O que me manteve lá? Minha filha e o meu filho, porque eu sou uma pessoa falante, descontraída, sou feliz e isso me manteve lá dentro com minha energia de aprendizado. E como eu posso dizer que eu sou hoje? A aviação me deu tudo que eu sou hoje. Minha casa, meus filhos, meu sustento, minha roupa, minha educação, meu lado profissional e os amigos que eu fiz dentro da aviação. Essa é a Tatiana. Muita gente me conhece, vai lembrar de mim, se perdeu. Eu não tenho redes sociais linkada à aviação, né? A minha rede social é focada na minha vida pessoal, mas eu tenho muitas pessoas conhecidas na aviação, sim, pela trajetória que eu tive. Essa é a Tatiana de hoje. A Tatiana que se interessou pela aviação foi quando eu recebi um convite de uma colega de trabalho, e depois de tanto limpar avião, ficar lá cansada, ir de um hangar para o outro, limpando avião, recebi um convite de uma pessoa para fazer o curso de aviação. Meu salário era R$ 329, como AST, Auxiliar de Serviços Técnicos. Eu tinha minha filha, eu pagava R$ 120 para cuidar da minha filha para mim trabalhar. E o curso era, tipo assim, parcelado em 3 vezes, R$ 70 em 2 anos e 80 quando terminasse. Impossível de eu fazer um curso de manutenção. Era fora da minha realidade. Aí uma menina lá falou assim, vou pedir para o meu pai te ajudar, ajudar a pagar o curso, vamos lá. Eles fizeram um curso só para nós, que recebemos um pouquinho, um salário tiquezinho ali. Aí eu falei, amiga, eu tenho que parar e pensar, porque não dá, o meu orçamento é muito pequeno. Aceitei o convite, tive outras pessoas que me deram oportunidade e acabei não precisando do pai da minha colega. E fui fazer o curso de manutenção. Não foi nada fácil,
Foi uma trajetória bem difícil. Minha mãe também ficou muito orgulhosa quando eu continuei caminhando. Como eu fui parar na manutenção de verdade? Agora vem o foco, né? Eu era inocente, tinha 22 anos, né? Não conhecia aviação de verdade, conhecia o Zangar lá, tu não sabia o que era célula, não sabia o que era GMP, não sabia o que era aviônico. Eu comecei a aprender com o pessoal lá dentro. E um dia, em 2000, Osiris Silva, não sei se posso falar o nome dele, mas... Pode sim. Ele foi o último presidente da Varig, foi o último que foi lá, e ele foi fazer uma reunião, porque ele tinha que falar sobre aeros, aquelas coisas todas que na época tinha dado problema. Eu, inocentemente, com 22 anos, foi feita uma reunião dentro do hangar, e aí fiquei lá no cantinho lá, e o meu coração acelerado, assim, né? Porque eu estava fazendo curso, estava me esforçando, estava tentando fazer curso de inglês, estava lá no curso firme, forte. E algumas pessoas foram desistindo, no final da turma ali de 35, ficou acho que uns 15. Desses 15 ficou eu e a outra menina, e o resto todos eram os meninos. E aí fez pergunta aqui, pergunta ali, pergunta, mais alguém quer fazer uma pergunta? Aí eu levantei a mão bem faceira, Osiris Silva, meu nome é tal, do setor tal, e aí perguntei para ele assim, no ano passado vocês vieram, deram uma camiseta para a gente, vista a camisa, né? Eu visto essa camisa bem bonita. Aí esse ano vocês vêm aqui com outro papo, né? E aí ele perguntou, para mim o que eu queria. Eu disse assim, eu queria mais oportunidades. Eu me inscrevi no curso, estou fazendo aula de inglês, estou me preparando, e eu vejo outras pessoas tendo oportunidade, desistindo de tudo isso, e oportunidade, e outras pessoas, no meu caso, estou ficando para trás. Nesse dia eu recebi a minha oportunidade. Porque nesse dia não existia planos de carreira, né? Nós éramos QI, né? E aí, nesse dia, eu recebi. Aí, terminou a reunião, tudo, o pessoal bateu palma, porque daí eu falei outras coisas também, que na época eram dúvidas nossas. E minha mãe me chamou, depois terminou a reunião, e disse, minha filha, o que aconteceu aí? O que está acontecendo? Está todo mundo falando que tu vai ser demitida, que tu vai sair, que não sei o quê. E eu falei assim, como assim, mãe? Eu vou ser demitida? Eu não estou entendendo. Ela disse, porque você falou lá para o presidente, daí o pessoal bateu palma, tudo, mas depois começaram a vir aqui me dizer que tu vai ser demitida, porque isso, que aquilo. Eu disse assim, mãezinha, se eu for demitida, eu tenho 2 braços e 2 pernas. Minha vida vai continuar e mas eu não falei nada demais, mamãe, eu só pedi oportunidades, a qual eu não estava tendo. Eles estavam me exigindo várias coisas e eu não estava tendo oportunidade. Tudo bem, foi passando, e aí começou os murmurinhos. Começou murmurinho para cá, murmurinho. Na época, o que era gerente geral do hangar me chamou uma semana lá na sala dele. Uma semana para querer saber quem era a Tatiana. E eu, ferrou. 8 horas da manhã no setor. Tati, já sabe o que precisa, né? Daí eu disse, fala, adivinha, tomar café com o diretor. E descia eu lá na mesinha do diretor, e ele disse assim, oi, Tatiana, tudo bem? Vamos conversar, vamos não sei o quê, eu quero que você fale sobre você. Aí eu falei, eu sou Tatiana, trabalho, recebo tanto, quero a oportunidade que todo mundo recebe. Eu falei para ele assim, sabe o que é trabalhar e no sábado e no domingo ir fazer festa infantil, se vestir de palhacinha para poder pagar um curso, para me manter qualificada e correr atrás das coisas que vocês pedem? Essa sou eu falei para ele, eu só queria uma oportunidade, mas eu não entendi o porquê de todo, né? Daí ele disse, não precisa entender, amanhã você volta aqui. Fiquei uma semana, na sexta-feira, no último dia, a menina ligou para mim, Tati, desce, o homem quer falar contigo. A Tatiana ia descer lá, daí ele disse assim, ele me deu um negócio desse tamanho, assim, dobrável, de várias páginas, assim, que era todos os setores que tinha na Varig. E aí ele falou assim, olhe todos os setores. Você tem o tempo que você quiser para olhar. Igual um cardápio de restaurante, tá, gente? Comecei a olhar e perguntar, que setor é esse? Eu não sabia para que era, né? Para ver a minha inocência. E esse setor. Dele, eu falei assim, eu quero ir para... Não sabia nem o que era. Eu quero ir para esse setor aqui. Era onde? Manutenção de linha, que era lá no cantinho do hangar,
que eles chamavam assim o setor que todo mundo ia, ninguém queria. Eu escolhi ir para lá. E aí, ali na linha, eu comecei a aprender assim, o que era avião, o que era isso, o que era aquilo, o que era APU, o que era motor, o que era... Foi onde eu fui conhecer avião. Aí, lá, eu tive o resto das minhas oportunidades. Foi dessa forma que eu cheguei a ser técnico de manutenção de linha. Aí, eu saí de auxiliar de serviços técnicos, que era para limpar avião, eu virei técnica de manutenção. Ganhei a minha oportunidade dessa forma. Agarrei ela com todas as minhas forças, contribuí com o que eu pude, fui lá para o hangar, aí foi onde eu tive convivência com mecânicos, e não eram poucos mecânicos, eram mecânicos, antigão, aqueles assim que já tinham barba branca, eu brincava com eles, vocês já estão derretendo, eu dei oportunidade para os outros, né? Aprendi com eles bastante coisa lá, mas acabei indo para dentro da interna. Atendeu o 777, que vinha, que todo dia tinha que ficar 6 horas no chão para fazer manutenção preventiva, para assumir voo para Portugal. Aí foi ali que eu comecei a manutenção. Ali que eu me agarrei, ali que eu ganhei as minhas oportunidades todinhas para tirar minhas carteiras, para checar, mas acabei checando na outra empresa. Né? Assim que eu comecei na aviação. Meia forçando a barra, chutando balde, querendo meus direitos. Como técnica de manutenção, a qual eles me deram todo... tem que seguir essa linha, e eu fui seguindo. E hoje, depois dali, eu vou falar para vocês. Eu fiquei na pista até fecharem as portas, porque daí a Varig fechou de vez, né? Uhum. Aí ali, o que eu aprendi? Auditoria. Eu fazia auditoria, as auditorias essas de ANAC, essas daí eu fazia para as empresas terceiras que faziam serviço para a antiga Varig e tudo. Para vocês terem uma ideia, eu criei uma referência de nome dentro da aviação, eu não sei se deve ser um nome que vocês vão reconhecer, Antônio Carraça. O Antônio Carraça, ele era gerente da manutenção de linha. Ele nunca me viu na vida, ele me viu uma vez na vida, no tempo dos 13 anos que eu fiquei na TAP. Ele me viu uma vez na vida lá. Ele me viu embaixo de uma poltrona. Ele não viu o meu rosto, que ele foi visitar a base e me viu lá. O Carraça que me deu a oportunidade de ir para outra empresa. Quando eu fui para dentro da Varig, fechou a Varig, eu fui para dentro do hangar. Lá no hangar, eu fui para interiores. Eu não queria ir para interiores, eu queria conhecer outras áreas da empresa. Mas foi a oportunidade que me deu na época, continuei na interiores. Bora, vamos lá, já que é interiores, vamos para interiores, vamos continuar. Lá dentro do hangar, a Tatiana correu para lá, correu para cá. Aprendi o que eu tinha que aprender dentro de interiores, eu aprendo as coisas muito rápido. E eu gostava muito de aprender processos, eu queria entender por que aquilo era daquele jeito, e eu aprendia muito processo. Antes de eu executar, eu queria aprender. E aí, ali, eu descobri que eu não precisava conhecer. Os manuais das empresas, elas nos fornecem o conhecimento, basta a gente seguir eles direitinho. Conhecimento é ler e praticar. E é assim que eu parei dentro da manutenção, como mulher e como fui empurrada pela vida. Não foi tipo assim, eu morro de amores por avião. Eu aprendi lá dentro a correr atrás, aprendi a gostar. E hoje eu estou com 27 anos de aviação. Maravilha, maravilha. Tati, prazer ter você aqui com a gente no podcast. Maravilha ouvir essa história. Eu gosto, eu e mulher, a gente gosta demais de ouvir esse bate-papo, ter esse bate-papo desde o comecinho. E novamente, obrigado, né, por você estar participando aqui com a gente, estar compartilhando. Só para entender o comecinho lá, para a gente fazer um retrô aí, pelo que eu entendi, a sua mãe já trabalhava dentro da Varig, né? E ela ficou te perturbando ali, te incentivando a entrar na Varig. Aí que entra a importância que a gente sempre conversa, que independente da área que você entrar na aviação, você tem que entrar na aviação, você tem que estar ali dentro e correr atrás da sua oportunidade ali para crescer dentro da aviação. Então, assim, se eu entendi, a sua mãe já trabalhava e ela te incentivou a vir para a aviação, é isso? Ela trabalhava na Fundação Rubem Berta, no refeitório. Ela trabalhava lá. Ela não tinha noção de tão grande que era lá dentro, porque o refeitório da fundação era separado. Mas o sonho dela, ela tem 3 filhas mulheres,
era botar uma de nós lá. Ela tentou todas, aí eu consegui entrar, eu consegui, né? Eu até superei as expectativas dela, entendeu? Porque quando eu saí de lá, ela ficou muito brava comigo. Como que você vai sair 13 anos para ir para outra? E eu disse, mãezinha, se tem uma coisa que eu consigo perceber é movimento da empresa. E eu acho que está na hora de eu ir para o próximo passo da minha vida. Eu falei para ela dentro da aviação. E eu acho que chegou a hora. Ela quase teve um troço, porque eles são um antigo, né? Eles acham que a gente tem que se aposentar dentro da empresa. E eu já não tinha. Eu sou uma pessoa que, se eu aprendo, eu já tenho que ir para o próximo. Eu sou muito dinâmica, principalmente para aprendizado, assim, sabe? E aí ela ficou muito feliz e hoje eu sou o orgulho deles, assim, na parte da manutenção. Ô, Tatiana, eu entendo um pouquinho a sua mãe, porque eu também passei por isso com os meus pais. A mesma coisa que você passou. Tua história meio que tá refletindo com a minha aqui. O que acontece? A Varig, ela tinha um nome muito forte, né? Era um glamour você falar que trabalhava na Varig. E isso que ela tá Sim, falando, Felipe, até pra galera, eu gosto dessas histórias porque a Varig, ela dava uma assistência pro funcionário muito grande. Tinha a Fundação Rubem Berta, né, Tatiana? E dentro da isso. fundação você tinha hospital com todas as especialidades que tu imaginasse. Você tinha farmácia, você tinha um refeitório. Cara, aquilo lá movimentava muita coisa. E assim, você imagina um orgulho para um pai ou para uma mãe ver uma filha ou um filho dentro de uma empresa desse nível, né? Tu fala assim, cara, chegou no top, é aqui que ele tem que ficar quietinho. Primeira vez que eu falei pro meu pai que eu ia sair da Vale, quase morreu, ele e minha mãe. Foi uma doideira danada. Eu não queria que eu saísse de jeito nenhum, mas a vida acaba seguindo. Mas lá era muito legal. Muitas memórias boas, Tatiana, da Rubem Berta ali, quando era pequena, show do Papai Noel, muitas histórias lá dentro. Sim, a parte que eu mais gostava era de ficar na fila do picolé, né? Mas que tinha a gente foi criado assim, a Fundação Rubem Berta. Qual é a assistência que eles davam assim? Eles davam desde a parte escolar, material escolar, uniforme, frio. Rio Grande do Sul era muito frio naquela época, 84, doía o peito, assim, se tu pegasse frio para Uhum. caminhar. Coberta, boas, muito boas, se criamos com as cobertas deles, uniforme, as festas de fim de ano, eles fechavam, botavam parque dentro da empresa para poder os funcionários interagir, é aquela coisa que a gente espera de todas as empresas, que hoje a gente não existe Não mais, tem né? mais. Mas eles uniam as famílias, eles faziam muita coisa boa para os funcionários. Farmácia, maravilha, eu adorava, era desconto em folha, mas eu não precisava me movimentar lá de dentro. Ia lá na farmácia, comprava os remedinhos das crianças, Tudo desconto com em preço folha. bom, né? Muito bom. Farmácia. Eu participei do futebol feminino da Varig na época que tinha, eu jogava, eu vivia a empresa, eu vivia a Varig. A Varig eu considero que eu fui criança da Varig, entendeu? Do lado infantil, eu tenho muitas memórias boas de lá, muita, 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 muita. E graças à minha mãe, né? A minha mãe pôde dar essas memórias boas para nós, porque ela também ficou lá até o finalzinho, e ela é apaixonada pela fundação, pela Varig, e até hoje ela conta as histórias dela também. Acho muito bom. E eu acho que todo mundo tem essas lembranças de lá. Não tem quem não tenha, né? A Varig é uma empresa que, assim, infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar, né, que eu entrei um pouco depois, mas você vê todos os profissionais que passaram por lá, eles têm um carinho, né, muito grande pela empresa, por tudo que passou, né, por todo o aprendizado, e todos os profissionais que eu conheço que trabalharam lá são excelentes profissionais, um nível absurdo de conhecimento, porque ela tinha esse incentivo, né? Então, é um negócio bem diferente, né, quem trabalhou lá. E isso é muito importante, né, se a maioria das empresas hoje usassem, né, o mesmo método que eles usavam na época de interagir, né, com o funcionário, de interagir com a família do funcionário, eu acho que ficaria até melhor, né, mais prazeroso ainda de se Sim. trabalhar. Ô, E fala, perdoa, achei que tu ia parar. Peraí, não, perdoa, 2011. Quando você acabar, eu quero só fazer uma complementação, tá? Me perdoa mesmo. Tá. tá. Eu me É que empolguei. só ia perguntá-lo agora. Uhum. E dessa época, Tati, o que que você leva para sua vida de tudo, de todo esse aprendizado na Varig? Ô, Tatiana, deixa eu só fazer a complementação que eu falei, porque é o seguinte, isso que você falou pra mim mexeu muito com a minha cabeça agora, a integração da família. Tudo, Felipe, levava lá pra dentro. Pra quem estiver assistindo a gente aqui,
Como assim? Por exemplo, final de ano, cara, era show do Padre Marcelo Rossi, era o pastor mais famoso que tinha que ia lá. Tinha presente para os filhos de todos os funcionários. É o que ela falou, pipoca, Todos. algodão doce, tudo, Isso. cara, lá dentro. Então, assim, você tinha as festas, futebol, Dia das Crianças, todas as datas comemorativas. Gilberto Gil, Todos. impressionante, né? Como é que funcionava isso? Era bem legal, né, Tatiana? Era. Deixa eu contar agora, tu falou, Felipe, tu queria complementar? O Não, Felipe era só queria uma falar. pergunta só, o que você, nessa época que você trabalhou lá, né, o que que você levou, o que você traz para sua vida de todo esse aprendizado lá da Varig? Eu vou complementar isso que tu está falando com uma coisa que eu fazia. Eu não sei se o Murilo participou. As malas perdidas. Existia o setor das malas perdidas. Eu vou falar para vocês, é a parte que mais me marcou na minha Eu vida, tá? adorava, eu adorava. Assim, ó, quando as pessoas perdiam as malas e a empresa pagava, essas malas perdidas iam para um depósito, tá? Depois, com o tempo, assim, nunca mais os clientes receberam tudo, essas malas iam para uma área lá e eles faziam o dia da sucata. Era o dia da sucata, me lembrei. Era o dia da sucata. Eu e a minha mãe fazia assim, ó, ela falava assim para o meu pai: leva as meninas para lá tal horário, eu levo lanche para elas lá, para nós guardar lugar na fila. E a minha mãe nós era sempre as primeiras. E aí o pessoal tirava sarro, ó, as filhas da Betinha lá, ó, já estão no primeiro lugar da fila da sucata. Por quê? As malas eram vendidas assim, ó, a valor simbólico e tinha de tudo dentro daquelas malas. E tipo, aquilo para nós, eu e a minha irmã, nós cantava, nós ficava lá na fila dizendo assim: ai, olha os dois palitinhos da Varig esperando mais uma sucatinha. Aí nós ficava cantando para se distrair lá. E quando começava, o pessoal saía às 4h30, que estava indo lá para a fila, eu acho que era uma vez por mês, eu acho, e estava nós lá, todo mês, eu e a minha irmã lá. E aí nós era chamada das filhas da Betinha. Ó, as filhas da Betinha já estão lá na fila, nós éramos toquinho primeiro. Já conheciam nós como filha da Betinha. E quando a gente comprava as malas, tu tinha que só abrir quando chegasse em casa. Aí lá tinha mala, tinha poltronas de aviões que tinham saído dos aviões que Linha, né? não iam voltar mais, era vendido de tudo. Aquilo era que marcou a minha infância, tu acredita? Não era nem os brinquedos, as coisas, era aquela interação que a gente tinha em comprar as malas e levar para casa e abrir, tipo, é a lembrança que eu tenho de lá. E muita gente conheceu nós como filha da Betinha. E aí, anos depois, tô eu lá trabalhando lá dentro, com o pessoal que chamava, ah, tu é aquela menina que ficava, a filha da Betinha que ficava lá, e aí o pessoal mais antigo lembrava de mim, então era a filha da Betinha. Essa foi a minha lembrança que eu trouxe de lá, sabe? Cresci lá dentro, hoje trabalho com pessoas daquela época, entendeu? E eu acho que foi muito bom. Agora estou lembrando até da sucata, mas foi muito bom. É legal pra Família. caramba. Era tudo que se esquecia ia pra lá, Felipe. Então, E apareciam várias coisas. Urso de pelúcia, taco de golfe, mala, secador, roupa, tudo tudo que tem era aqui. É, esquecido, que a Varig ressarcia, claro que ela pagava, ficava para pagava. a Varig para não jogar fora, ela fazia um leilão para os funcionários. Era assim, R$ 1, R$ 2, 50 Era simbólico só centavos. para não Você tinha comprava, onde. você comprava o pacote fechado, né? Tipo assim, é igual comprar container, né? Compra o container e vem a Isso. surpresa. Isso aí. Isso aí, só que era lá, e isso os funcionários faziam, Perfume. e era a alegria dos funcionários. Então, tipo, essas coisas são as lembranças que eu trouxe de lá da minha infância. Da minha área de trabalho, eu conheci gente, monstros, assim, de o carraça ligar e dizer assim, ó, eu tô com uma pane em gig, no avião tal, assim, assim, e o cara dizer assim, ó, vai lá no APU, tem um sensor assim, vai lá que ele tem que trocar aquele sensor. Aí os caras iam lá, pá, matamos a pane, era o sensor mesmo. Então, assim, ó, eu aprendi com muita gente ali, ter raciocínio lógico, rápido, imaginar situações para poder resolver o problema do avião. Então, assim, ó, ali foi a minha bagagem para mim estar onde eu estou, entendeu? Então, eu cresci dentro da aviação, na verdade, né? Dentro da aviação mesmo. Né? Tatiana, e como foi assim então essa tua experiência lá na pista, quando você definitivamente consegue ir para lá e começar a trabalhar? O que que se fazia lá? Como era essa experiência para você lá? Quando eu fui para lá, eu já fui direcionada para
para a pista para interiores, lá para aparência mesmo. Aí o avião chegava, a gente tinha que dar aquele geralzão, limpar a CR do avião, para o avião poder ir. Ele ficava 6 horas lá. Aí o que acontecia? Eu aproveitava para quando a minha parte estava legal, eu sentava com os meninos para eles me ensinar a cabine, o que era o que, para onde qual era o funcionamento do avião, porque daí ali é que eu fui conhecer avião de verdade. E aí eu ficava lá dentro da interna, fazia quando dava o meu serviço e pegava um técnico ou outro lá para me falar sobre roda, para me falar sobre motor, para me falar sobre a PU, o que é PU, o que era aquela coisa grande, que para mim tudo era novidade, né? E aí os meninos, tinha uns que me assustavam, não vou te ensinar a trocar roda, porque se essa merda aqui explodir, tu vai estar junto e ainda nós vamos se incomodar, não sei o quê, porque eu era do tamanho da roda, tu imagina, era um 777, e eu ficava, literalmente eu era do tamanho da roda. E aí eles começaram a me botar alguns medos e eu comecei, tipo, dar umas travadinhas, assim, não, então primeiro vou fazer leitura e depois eu vou. Aí, quando dava, eu participava das tarefas deles, né, que era troca de roda, eu subia naquelas escadas do APU lá em cima, às vezes dos cargueiros, os cargueiros geralmente davam problema no APU, daí eu ia lá para ver como é que era um APU, tinha um que sempre me ensinava, dizia para mim para que servia, o que ele estava trocando. Ali eu tive esse tipo de aprendizado, mas fiquei grande parte aprendendo interiores com outro menino para liberar avião mesmo, que daí era poltrona toda quebrada, que o cliente simplesmente sentava e aí ele quebrava toda a poltrona. A gente fazia reparo em pista, entendeu? De poltrona, de lateral, reparo até em fiação. Naquela época não existia, não era Wi-Fi, né? Uhum. Era uma prateleira de videocassete, igual a gente tinha na casa da gente, era no avião. E aquilo dava pane toda hora, e era só o pessoal de avião que fazia. Eu disse, sabe uma coisa? Primeiro eu vou tentar, se eu não conseguir, eu vou chamar o menino. No fim, o que eles me ensinavam, eu acabava consertando para os vídeos continuar aí. Aí eu me lembro, tipo, eu não tinha ideia ainda do que era avião. Aí uma menina, um dia, limpando o avião, falou assim, Tati, faz um favor, vem aqui para mim e arruma essa tomada. Menino, tu não tem ideia. Aí ali foi que eu disse assim, não, eu tenho que aprender primeiro e depois eu vim mexer. Aí ela pediu para mim puxar, quando ela foi colocar o pino para aspirar o avião, ela empurrou a tomada para dentro. E eu peguei uma chave de fenda, fui tentar puxar só o cantinho assim da tomada, e eu levei um choque, eu levei um choque, assim, na hora que eu encostei, o choque me empurrou para trás, meu cotovelo ficou doendo, minha chave de fenda caiu lá embaixo no avião, porque estava com a porta aberta, eu dei uma respirada, e disse, meu Deus, sabe? Falei um palavrão, aí eu dei uma situada, assim, voltei para dentro de mim, desci a escada, porque era um escadão daquele avião, fui lá embaixo, adivinha, quando eu peguei a chave? Tinha estourado o fundo da chave. Eu disse, vou ter que aprender a trabalhar em avião antes de meter a mão. Porque aí interiores? Mas o perigo é constante se a gente não tem conhecimento. E ali com os meninos, daí eu acabei começando a trocar poltrona, fone, tomei os aviões da antiga Varig, a maioria deles não tinha uma manutenção preventiva muito corriqueira. Eu já levei choque de forno, que era com água, de cair a água para trás, ficar correndo água atrás, junto com a fiação toda aberta, de eu puxar e eu também levar choque assim, de monte. E aí, dentro da interna, a minha especialidade era dentro da interna. O que eu conseguia fora da interna era quando eu fazia a interna e ia aprender com os meninos como trocar uma roda, como fazer lá quando freno, quando eu fui aprender a fazer freno, me ensina a fazer freno, entendeu? Então eu comecei a ir devagarinho, fui na humildade. Só na humildade eu consegui aprender muita coisa com o pessoal. Mas eu me especializei dentro de interna. O tempo todo a profissão foi me empurrando para dentro de interna. Mesmo que o pessoal disse, a interna não é... Né? A gente conhece essa história. A interna não é isso, interna... gente. A interna, ela precisa estar inteira. Ela também é segurança operacional. E as pessoas não têm ideia. Como precisa de segurança operacional. Ela é a aparência da aeronave, né? Porque o cliente, quando entra, ele vai ali dentro, né? Então, assim, o que ele vê de errado ali é o que ele vai memorizar, né? Na cabeça dele. E tem algum avião, Tati, que
te marcou mais, que você gostava mais de trabalhar na interna? Ou algum mais difícil também? Quais que eram? Era o 777. O 777 tirava meus cabelos, porque o 777 tinha aquela área que era os clientes especiais, né? E aí foi as primeiras, sabe as primeiras poltronas que esticava, que tu botava no botãozinho, esticava assim, os clientes dormiam, deitavam, foi as primeiras poltronas, tipo, foi um avião que a Varig estava na finaleira, que ela tentou apostar. E eu disse, gente do céu, o que eu vou fazer com um avião desse aí? Porque às vezes eu estava sozinha. Tinha o meu outro par, mas o meu par tinha que folgar. E vi umas coisas cabulosas. Tipo, o pessoal de aviônica não tinha o tempo de fazer algumas tarefas e eu acabava indo fazer no lugar deles, que era a fiação cortada. As poltronas, quando esticava, elas não voltavam mais para o lugar. E eu tinha que descobrir qual daqueles botãozinhos que estava dando problema. E aí eu disse, Jesus, como é que faz isso? Eu disse, vamos lá para o manual. Daí eu sentei no manual, já sei, vou lá para cima. Eu desmontava todas as poltronas para poder botar elas funcionar. E tinha que funcionar, porque a gente acreditava em salvar a Varig ainda, né? E aí eu disse assim, gente, daí ali eu disse, agora eu posso confiar em mim, eu sei que eu consigo fazer. Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer outras coisas no avião. Aí eu comecei a ter confiança. Aí eu comecei a confiar no meu serviço. Quando eu vi que o avião começou a sair inteiro, e olha, era serviço pra caramba, tá? Às vezes as pessoas acham que, não, só perfumaria. Não é, gente. Os clientes ajudam a gente pra caramba, tá? Exatamente. E Tatiana, só complementando, Felipe, não é só aparência, não, é segurança também. E outra coisa, Claro. tem que se bater palma pro pessoal de interior, porque tu tem que ver quando se desmonta aquilo, como fica, cara. Aquilo é um quebra-cabeça gigante. E é uma coisa amarrada na outra. É tudo tem sequência de montagem, é tudo certinho. Então, assim, se não tiver uma equipe boa e não for preparado, fica enrolado, não fica, Tatiana? Fica. Desmonta e não monta mais, tá? Monta Tem mais. coisas. Monta não. Mas assim, ó, ali foi onde eu aprendi a confiar no meu serviço. Tipo assim, ó, eu posso ser mais. Aí depois dali, tudo que eu aprendi ali, aí depois, infelizmente, né, meu chefe dizia assim: você vai apagar a luz comigo. Tu só vai sair daqui para o hangar quando nós fechar esse cantinho. Porque daí já não ia mais os aviões para lá, aí eu tive que voltar para dentro do hangar. Daí, de novo, daí a gente pelava o avião, montava o avião, daí era aquele serviço de cheque pesado. Daí eu comecei a ver o avião 100% sem nada dentro, aí montar tudo, né? Aí do zero. Mas aí foi onde eu peguei confiança em mim, no meu profissional, né? Mas foi uma Eu luta, imagino a tá? mão de obra, Murilo, porque eu trabalhei com um helicóptero VIP, né, S-92. A gente demorava uns 2 dias para desmontar e para montar uns 4, porque você não pode arranhar, né? Todo cheio de coisinha, né? Cheio de detalhe. Cara, já dava um trabalho, imagina pegar um 777. A gente não, e Jesus, tinha tá bom. os presidencial, um que veio era de um Aí. shake. E assim, depois que o avião estava pronto, tu não podia entrar no avião mais, tá? Só entrava quem tinha uma estrelinha. E aí eu me lembro que um avião lá ia sair num sábado, eles me chamaram e disseram assim: a gente precisa que tu fique aqui até a hora do avião sair. E eu disse, por quê, gente? Tu é a única que vai conseguir deixar esse avião. Se qualquer coisa que eles reclamar, a gente sabe que tu vai fazer. Aí eu me lembro que a única coisa que eles reclamaram, que você não tem ideia, eu tive um trabalho, foi a pior, eu acho que foi a pior coisa que eu fiz dentro da manutenção e que você não vai acreditar o que é. O tapete tinha que ser, o tapete deles era um pelo alto assim, de cor de ouro. Tu tinha que pentear ele, vir penteando ele pro lado que eles pediram, tá? E não podia ter uma marquinha de nada, nada, nada. Olha isso. Pensa eu dentro daquele avião, penteando aquele tapete para ele ficar até a saída do jeito que os caras pediram e não podia mais entrar no avião até eles ir lá aceitar o avião. Eu disse, eu não acredito, mas eu passei por Eu isso. eu tô rindo porque eu conheço bem eles, tá? Eles são, né? Eles são. Porque é exatamente isso, Murilo. É assim, ó. É daqui para cá. Se você fizer daqui para lá, tá errado. Eles não querem. Não, Cara, é desse jeito. Isso é exigente demais. É um negócio eles absurdo. são. É terrível. Daí eu disse, meu Deus, eu vou ter que pentear mesmo. Não era um avião pequeno, gente. Era um avião que tu tinha que vir penteando lá do fundo do avião, que daí eram várias áreas, né? Tu tinha que vir penteando aquele. E era bem bonitinho, eu vou concordar contigo. Mas não tem tapete na minha casa, não, tá? Não tem, porque eles são chatos.
Eu passei por isso. Mas foi gratificante. Bom, eu saber que eles querem que eu penteie esse tapete, porque, né? E eles, como tu conhece, são chatos. Eu sou chata também. Imagina, Né? Murilo. Você olha pro, você olha pro 777, olha lá no fundo aquele tapete, você imagina que você tem que pentear de lá para cá. Imagina. Mas o avião foi, eles aceitaram o avião penteadinho, bonitinho, e foi embora de boa, assim, não tivemos problema nenhum. Mas São, foi, eu passei por isso. Então, tive bastante aprendizado, assim, dentro da parte de interno. Tatiana, são essas histórias que a gente está buscando aqui no canal. Por quê? Eu acho que, por muito tempo, a aviação ela foi reduzida a piloto, comissário e avião. Sim. Então, assim, só que é muito mais do que isso, né, cara? A aviação, um hangar de manutenção, ele é um organismo vivo, né, cara? É muita gente trabalhando, é muita gente ao mesmo tempo andando, e são várias funções. E, Tatiana, aproveitando que a gente está falando muito aqui de interiores e aparência, e para quem não conhece, para quem não é da aviação, você pode fazer uma explicação generalizada o que que é o setor de aparências interiores? Aparelhos interiores é tudo de dentro do avião, desde a área de galley, que eles chamam de cozinha de avião, lavatórios, poltronas, teto, lâmpadas, bin, onde eles colocam as malas, área até umas partes ali da cabine de comando ali acaba sendo interiores também, escorregadeira, oxigênio dos clientes, máscara de cliente, tudo que tem dentro do avião. Tapeçaria, o conforto do cliente. Isso é interiores e aparência de avião, assim, tanto em linha quanto em hangar. Em hangar tem a diferença que a aparência é a que fica, monta e desmonta, e interiores é considerado oficina, que eles deram uma dividida nisso na aviação atual. Mas no nosso tempo lá de 98, 2000, era considerado tudo interiores. Eu trabalhei um pouquinho em cada área. Dentro de aparências eu fui interiores e fui aparência, fui oficina, fui o que eu pude aproveitar ao máximo desse setor. Eu consegui pegar englobar todas as áreas. Interessante. Ô, Tati, e nessa trajetória aí, quando que você se tornou mecânica? Porque você estava estudando, né? Pegou essa oportunidade e quando que veio a primeira oportunidade de mecânica mesmo? Fui promovida. Como Eu foi? fui promovida quando eu xinguei o Osíris. Lá eu virei mecânica, eu virei técnica de manutenção. Mas aí o Osíris falou assim: ó, essa menina vai ficar aí. Daí eu fiquei. Quando eu fui transferida, eu já virei técnica. Quando que eu tirei as minhas carteiras? Que foi quando o pessoal começou a me incentivar. E começou, Tati, a célula é isso, o GMP é isso. Porque em 98, as carteiras, eu peguei um pedacinho onde as carteiras eram divididas em módulo. E aí, quando eu comecei a fazer mesmo, fui lá começar a tentar fazer a carteira, era DAC, que era marcada a cada, nem me lembro, acho que a cada um mês, eu não me lembro quanto tempo. Eu rodava em todas, porque eu chegava lá num tique-tique nervoso, aqueles caras caminhando para lá e para cá, eu rodava em todas. Eu rodei muitas vezes até eu conseguir tirar minha carteira. Não tenho vergonha de falar, rodei porque eu era mãe, eu era dona de casa, eu era esposa, e eu estava tentando. E eu não tinha vergonha. Aí, quando eu tirei a minha mesmo, foi quando a minha mãe me xingou e disse: capaz, que tu faz isso aí, tá, Varg? Porque para ela nunca foi TAP, ME, foi Varg. E eu disse assim, mãezinha, olha só, eu sou uma pessoa que eu consigo perceber aonde... Eu aprendi muita coisa dentro do hangar, eu fui para várias áreas que eu fui escolhendo para mim ter o aprendizado, para mim entender o avião em si, né? E nesse meio tempo, eu estava lá comendo um lanchinho e passava um e disse, e aí, Tati, vamos trabalhar na Azul com a gente? Aí, daqui a pouco, eu disse, não, ainda estou por aqui, estou ganhando legal, tá bom aqui. Aí, numa outra oportunidade, quando o terceiro, que nós gaúchos, como é que a gente fala? Quando o cavalo passa 3 vezes encilhado, na terceira você vai. Entendeu? E daí é a tua oportunidade. Aí, o terceiro que me chamou, eu disse assim, é agora que eu vou. Aí, um colega que eu considerava ele pra caramba, nunca tinha feito currículo na minha vida. Fui lá, ele me ajudou a fazer um currículo, mandei para o Carraça. E aí ele disse, manda para o fulano de tal nunca me respondeu. E daí eu mandei, Carraça, olha só, fulano de tal, é que ele está de férias.
A Azul, em Porto Alegre, recém tinha começado, assim, começar a ficar forte em 2010. Mandei para ele, daí ele falou assim, Tati, tu já tem a carteira? E eu disse assim, pá, Carraça, eu tenho curso, tudo, mas eu não fiz nem a prova prática. Aí ele falou assim, faz uma delas e me manda. Daí fez. Ele me colocou, tipo, daí já até disse, não, agora eu vou ter que correr atrás e ir lá checar minha carteira para poder ir para Azul. Que passou uns dias, alguém me ligou no telefone e disse assim, é Tatiana? Eu disse, sim, sou Tatiana. Ela disse assim, Tatiana, olha só, outro dia você mandou um currículo pra gente, a gente se interessou no teu currículo, no teu profissional, a gente queria te dar uma chance na Azul. Deu, opa, brilhou. Mas eu sempre fui honesta, assim, com a minha chefia. Aí eu falei para a minha chefia, olha, fui chamada para fazer uma entrevista lá em São Paulo. Sabe onde que era a banheira do Gugu? Não sei se vocês são da época do Gugu. Uhum, a área da Azul era lá, onde era a parte da banheira do Gugu, era lá Azul. Aí eu fui lá fazer, nunca tinha ido em São Paulo, imagina, eu era de interior, para mim aquilo, falei para o meu chefe, olha, não vou mentir para você, né, estou indo participar de uma entrevista lá na Azul. Aí fui para o aeroporto faceira no outro dia de manhã suando, porque eu estava nervosa pra caramba, né. Dou de cara com quem? Com 2 colegas meus, com os 2 filhos dele lá. Tipo, foi onde eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar velha na aviação. Eu estava indo disputar vaga com os filhos dos meus colegas. Eu estou ficando velha. E aí foi. Aí fomos lá. Aí sentei lá, foi a primeira vez que o Carraça tinha me visto face a face. Aí ele me chamou, olhou meu nome e disse assim, Tatiana Portillo da Silva, porque ele é meio português, né? Aí eu falei assim, sim. Aí ele olhou para mim e disse assim, nunca imaginei que seu rosto era assim. Vamos conversar? Aí saiu eu e o Carraça, ficamos conversando lá, e ele contando, lembra aquela vez que eu precisei, porque daí a Varig Log também era uma empresa, uma terceira empresa dentro da Varig, né? Aí, quando eu estava na pista, geralmente eu ficava no lugar da minha chefia, assim, Tati, quando eu tiver de férias, de curso, dá uma controlada para nós, ver o que tipo, como eu sou muito dinâmica e eu penso fora da caixinha, por exemplo, se tu me disser que eu troquei aquilo ali, eu já vou ver fora da caixinha, vou dizer, mas aquilo ali vai me dar problema no dia tal. Eu antecipo as coisas que vão acontecer. Esse é o meu forte, foi o que eu acabei criando dentro da aviação. Aí ele conversando comigo, aí sentei lá com os meninos, aí fomos fazer um tete a tete lá, com ele, mais o pessoal de RH, aí os meninos olharam para mim, não sei nem por que a gente veio, a vaga já é sua. Aí eu olhei e disse assim, como assim? Pô, tu conhece o cara que vai, né? Aí disse, não, gente, olha só, se a oportunidade for de alguém, eu prefiro que seja de vocês, porque vocês são jovens, vocês já têm a CCT, os meninos que foram comigo tinham 3 CCT. E estavam entrando formado, tipo, eram uns gurizão, estavam com 20 anos, 21, eles já tinham as 3 CCT. E eu só tinha os cursos, eu não era CCT. Aí Carraça foi lá, fizemos a entrevista, fizemos tudo, daí saímos para fora, nós 3 não estávamos nervosos, mas eu ainda estava empregada, os meninos não. Saíram, chamaram nós assim, a gente pensou bem, e os meninos olhando para mim, assim, dizendo, a vaga é dela, não sei nem por que nós vamos escutar isso. Daí a gente gostou dos 3, nós vamos ficar com os 3. Daí eu nem acreditava, desci para Porto Alegre, já contratada, carteira assinada, com plano de saúde, já estava contratada, nem tinha saído de uma empresa, já estava contratada. Aí eu fui para Porto Alegre só para te pedir demissão. Dentro da Azul, daí eu fui checar minha carteira, porque daí eu fui para a pista. Gente, aí eu pensei, daí quando eu fui puxar o primeiro avião na pista, eu disse assim, meu Deus, aonde eu vim me meter? Porque quando eu trabalhava na pista lá da Varig, o avião ia até mim. Eu não ia buscar avião. Não, na pista agora eu era a dona do avião, eu era técnica do avião. E nós, na época, eram 12 funcionários. Na época, assim, em 2010. Aí eu disse, agora... E a empresa ela deixava um técnico, o resto eram ajudantes. Eles chamavam nós de trainee. Aí foi ali que eu fui ver, daí eu disse, aonde eu me meti? E aí vinha aquele bicho vindo na minha direção, e eu, gente, meu coração na boca, né? Aí foi onde eu fui aprender pane, onde eu fui descobrir o que era motor, quando dá ali trocar pneu. Aí eu vou contar para vocês a minha história do pneu depois, a troca de roda de um avião. Aí eu disse assim, bom, ainda bem que esses aviões são novos, ainda tô bem. Aí
recebi o avião, fonezinho, meu coração na boca, assim, na boca, porque o líder do horário disse assim, ó, o avião é todo teu, vai lá. E ele se sumia, e eu disse, Jesus, mas o que a gente fala na fonia, o que eu falo pro piloto, o que eu falo? Aí o cara chamou lá, passou todas as informações, e eu com o coração na boca, e aí eu respondi o básico ali, aí o que eu escutei? Os pilotos falando, meu, esse avião aqui é todo eletrônico, eu tô aprendendo ele ainda. E daí eu comecei a ouvir a conversa deles, e aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Todos nós estamos aprendendo todo dia. Se eles que estão com essa máquina estão aprendendo, aí eu relaxei. Aí eu relaxei de novo para aprender tudo de novo. Então eu reiniciei de novo. Né? Aí eu chequei a minha carteira, chequei motor, e aí depois chequei célula e só se você tem aviônico. Aí aviônico deu uma paradinha, disse, chega, né? Porque eu estou uma vida inteira estudando. Passei uma vida inteira estudando. Assim que eu cheguei a ser técnica em manutenção de verdade. Foi quando eu fui para a pista da Azul. E foi a primeira mulher contratada. E tipo assim, e você sentiu, obviamente que sim, né? Mas só para poder entender uma diferença muito grande de dinâmica de trabalho da Varig para Azul nesse ponto? Senti muita diferença. Porque na Varig eu tinha bastante suporte, assim. Na Azul nós éramos o suporte. Tipo, a gente era a linha de frente. E a Azul estava conhecendo também o campo que ela estava indo, os pilotos. Todos nós começamos a aprender, porque a Azul ela começou a existir em 2008, 2009 ela começou a voar, 2010 que aí começou a se criar bases, a coisa começou a crescer, e aí eu fiz parte desse crescimento da Azul. Então eu cresci junto com a Azul, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi lá, eu passei para os meninos. Tipo assim, então eu ensinei muita gente, entendeu? Eu acabei ensinando tanto parte interna, como fazer um workaround, como fazer um service, então assim a parte essencial dos meninos, o máximo que eu aprendi lá na Varig, tudo que eu pude eu passei para eles. Tipo toda a parte teórica, tudo que assim, pensa nisso. E aí eu fiquei ali o quê? Quanto tempo? Eu fiquei de 2010 aí até o ano passado. E uma das dores que eu tive, porque em Porto Alegre não tinha ainda não tinha todo aquele aeroporto novo, era o antigo ainda. Então a gente tinha contato assim com o cliente. E aí uma vez, e isso foi tipo assim que me marcou muito. O cliente desceu, era um homem, e daí eu estava largando o fone assim, de uniforme, larguei o fone. E o cliente chegou, porque eles tinham acesso a gente, assim, para a gente ia ficar cuidando para eles não jogar moedinha no motor, para eles não fazer umas simpatias meio fora do, sabe? E aí ele chegou para mim e disse assim, se eu soubesse que era uma mulher que está cuidando do avião, eu nem teria entrado nesse avião. Ô, meu, que eu tentei, o choque que eu levei um choque. E eu respirei assim, que eu pensei assim, porque eu penso muito assim, pensa, respira, conta até 3. Eu disse, eu não vou responder. Aí eu terminei de botar o fone assim, e aí eu voltei para ele e falei assim, o senhor me dá o direito de me defender? Eu falei para ele. Aí ele disse, sim. Não sei se você vai conseguir, mas sim. Eu disse assim, hoje quando você saiu da sua casa para pegar um voo, você deixou alguém lá nessa casa, não deixou? Ele disse, sim, minha família. Então, o senhor pode ficar preocupado que você vai voltar para casa, sabe por quê? Eu cuido desse avião como se fosse a minha família, porque eu penso em cada um que está sentado lá dentro. E todo dia eu estudo um pouquinho, para sempre o avião sair em segurança. Toda a segurança que a sua mãe, a sua esposa, seus filhos pede para você voltar para casa é o que eu estou fazendo aqui. Porque eu sou mãe, eu sou filha e eu tenho uma família em casa me esperando também. E eu desejo mesmo para você. Aí ele olhou, ficou meio sem jeito, assim, ele olhou para mim e disse assim, você me perdoa, então. Eu nunca olhei o avião dessa forma que você me passou. Aí ele saiu, foi embora. Mas aquilo ali me arremeteu muito, assim, sabe? Porque as pessoas não estavam preparadas, não estavam na época preparadas para ver uma mulher puxando o avião, levando para lá. Mesmo que eu acho que na Gol já existia mulheres na manutenção, assim, fazendo essa parte de
de manutenção ali, de recebimento de avião, fazer arco-oral, ver se o avião está em segurança mesmo. Aí eu levei um choque, assim, dei uma parada, uma repensada, assim. Mas eu acho que foi só mais um empurrão para mim. Ô, Tati, assim, infelizmente, né, na época existia muito preconceito sobre isso. Hoje, creio que ainda existe, mas bem menos, né? O pessoal está acostumando mais. Hoje temos, graças a Deus, mais mulheres, né, no setor da aviação, né? A gente, pô, quase todas as mulheres que eu trabalhei junto aí, todas elas são excelentes profissionais, maravilhosas pessoas. E assim, tá só crescendo, né? O número de mulheres na aviação tá cada vez mais crescendo, graças a Deus. Agora, entrando num outro rumo aí da conversa, experiência internacional de fazer recebimento de aeronave na França. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência aí. Tive. Como foi uma pessoa que eu ensinei muita gente dentro de aparência, me orgulho muito do meu serviço dentro da aparência. Tentei ir para outras áreas, mas acabei o destino acabou sempre me colocando para dentro da aparência por causa até a minha visão bem focada. Nesse meio tempo, ainda estava em Campinas. Aí o meu coordenador ligou e falou assim: Ah, Tati, a gente está com 2 entregas de aeronave e eu preciso de alguém e me indicaram você para ir buscar fazer essa inspeção lá. 2 foi lá em Toulouse, foi 2 ATR, consegui fazer um bom trabalho, tipo um trabalho que até o pessoal lá da França falou assim, nunca ninguém olhou o avião dessa forma. E encontrei, digo assim, problemas para nós, tipo, é como se fosse comprar carro. E tem esse arranhãozinho, mas aí vamos lá dar um descontinho. Então, eu consegui ajudar bastante devido já a essa minha visão dentro de interna. Os meus meninos diziam assim, poxa vida, Tati, a gente passou a noite toda fazendo um cheque no avião, que chegou uma fase da minha vida que eu virei T4, T3, T4, e já ensinando o pessoal, assim, dentro da área. E eu dizia assim, nem vou terminar de entrar no avião, porque aqui, ó, já entrei na porta e já achei um problema. Eu vou descer, vou dar uma volta nos outros e eu volto aqui. Disse, pô, a gente passou a noite inteira deixando o avião do jeito que tu queria e tu nem entrou no avião e já enxergou um problema. Então, eu trabalhei no quê? Exatamente no que eu era mais forte. E eu disse assim, ó, então não vou ser igual às outras pessoas, eu vou trabalhar no que eu sou forte, que é em detalhes, é numa visão mais ampla. Fui lá para a Toulouse. Aí fui lá, era para ficar 10 dias, fiz um ótimo trabalho, o pessoal ficou muito feliz. Nesse meio tempo, antes de eu voltar, um outro menino, que era representante da empresa, estava lá na Airbus, porque tinha que receber 2 Airbus também. E aí ele perguntou, ele não me conhecia, ele conhecia o meu trabalho pelo pessoal falar. Aí ele falou assim, Tati, estou precisando de alguém de aparência para poder eu conseguir finalizar aqui para a gente levar o avião embora. Um era o avião, a Daisy, que eles chamam, que é aquela rosinha deles lá, e um outro avião. E aí, quando chegando lá, a gente teve alguns probleminhas técnicos, porque a Airbus não tinha terminado ainda, ia passar do tempo, e ele falou assim, tu tem condições de ficar até o final do mês? Isso era dezembro. Eu disse assim, sem problema nenhum, eu não tenho um pinto para dar água e um cachorro para beber. Eu disse assim, então eu vou ficar o tempo que vocês precisarem, e eu fiquei. Foi uma experiência ótima. Quando eles me convidaram, eu não falo inglês. Eu não entendo inglês. E a gente sabe que quando vai para lá, tem que falar inglês, tem que se comunicar. Trabalhei com pessoas ótimas que falavam inglês e eles falavam por mim. E como eu não sou boba, eu tinha 2 telefones. Um eu deixava em francês e o outro eu deixava em inglês. Quando o pessoal entrava para falar inglês, telefone do inglês. Eu lia tudo que eles falavam, porque eu deixava o telefone ali. E quando os franceses entravam, eu deixava no francês, eles ficavam se comunicando entre eles e eu lendo tudo que eles estavam falando. Né? Eu posso não saber, mas eu uso da tecnologia para ser meu favor. Aí, uma das experiências lá, que foi, parece que eles não podiam certificar o avião sair de lá com as telinhas, que seria as TVs lá da Azul. Aí, o que eu fiz?
eu falei para eles assim, o que vocês precisam que eu faça? Tati, o que eu preciso que tu faça? Eles querem cobrar tanto da gente para instalar de volta essas TV. Então, as TV ainda está lá na outra empresa que eles tiveram que tirar, mandar para lá para certificar, para depois mandar para nós. Aí eu disse, o que você precisa? Ele disse assim, como nós vamos instalar essa TV, porque a gente já está com o tempo esgotado. Aí eu disse assim, confia em mim, nós vamos sair com o avião na data certa e essas TVzinhas vão instalar. Dele, como, Tati? A gente é 4. Eu disse, cadê os livros? Aí ele disse assim, os livros estão ali. Nós vamos ter que colocar tudo nos livros, essas TV. 179 TV. Aí ele falou assim, quanto tempo tu acha que a gente instala? Eles querem cobrar 2 dias da gente. E daí a gente ultrapassa. Ele disse assim, não, a gente faz no máximo 2 horas. Ele disse, não, a gente não faz. Fizemos em 2 horas e eu te... Aí ele falou, bora então, o que nós precisamos? Primeira coisa que a gente tem que fazer é matar os livros. Aí eu disse assim, vamos criar o texto padrão, deixamos um espacinho ali para colocar o PN, SN e a posição. E o texto, o resto tudo é padrão. Eu falei para ele, o resto não tem o que fazer. Ele disse assim, encheu 179 TV, imagina quantos livros a gente preencheu? Muito livro. A gente preencheu muito livro. Então, um dia, enquanto as TV não viam, nós, livro. Eu disse, vamos se livrar da primeira coisa que vai dar problema para nós lá na frente. E ele, eu nunca tinha pensado nisso se tu não tivesse vindo. Aí ele disse, ainda bem que tu me chamou, vamos lá, vamos embora. Daí ele disse assim, chegou as TV, Tati, vamos para o avião. Vamos para o avião, não? Enquanto vocês vão olhando aí, eu vou conferir TV por TV, porque eu não quero problema depois lá, porque quem é que estava responsável lá em Campinas era eu. Essas TV vão tudo posicionar no lugar errado, quem vai sofrer lá sou eu. Vou ter que desmontar tudo de novo. Não, já vai sair daqui certinho no sistema, bonitinho. Conferi todas, acho que veio 2 só erradas, acertamos, fomos para o avião. Tinha jogo, bem na época que deu o Jogo do Brasil, foi bem na época do Jogo do Brasil lá, nós estávamos lá. Tinha uma turma de argentino, tinha uma turma não sei do que lá, tudo na Airbus, e eles estavam lá embaixo porque era jogo, eles estavam enlouquecidos. O supervisor deles lá, subia em tanto tempo no avião para ver se nós ia instalar as TV. Em 2 horas, como a gente falou. Aí o menino lá falou assim, Tati, como é que a gente vai se posicionar? Aí eu falei, eu quero 2 de trás para frente, já vindo, abrindo, já deixando flexível lá, com os parafusos tudo solto, só para nós encaixar a TV. 2 daqui para cá já vão instalando e eu já vou abrindo e colocando cada uma em poltrona. E vai dar certinho. Aí daí o menino foi esse que era o que estava de coordenador lá e disse assim, eu faço o quê? Eu disse assim, tu vai abrir ali, porque facilita para os guris só encaixar a TV e só botar os parafusinhos. Fizemos em 1h30. Os caras ficaram subindo e descendo do avião, em 1h30 nós entregamos. Eles não acreditaram. Eu quero essa equipe para nós. Essa equipe tem que vir trabalhar com a gente aqui. Aí ele falou, Tati, eu estava achando que nós não ia conseguir. Eu disse, sabe por que a gente conseguiu? Porque a gente se posicionou cada um no lugar certo e cada um fez uma função fundamental, eu falei para ele. Por isso que a gente fez em 1h30. E aí ali a gente terminou, fechamos tudo, os caras não acreditaram, eles falaram, nunca fizeram isso em 1h30, colocar 179 TVzinhos. A gente colocou. Fizemos os livros e finalizamos a etapa. Aí eu disse, agora eu posso ir embora, agora estão felizes. Aí, no fim, acabei vindo junto com a Daisy. Aí, lá até no meu Instagram, lá eu tenho umas fotos com ela, tudo. Não sou muito de postar fotos das empresas no meu perfil, mas essa aí eu tenho, porque foi uma experiência top. Entendeu? Daí, aonde que eu entro, a gente pode ser técnico. Às vezes, a gente não é técnico de soltar uma roda, a gente não é técnico de ir lá trocar o motor, a gente não é a técnica especializada, eu sou um pouquinho de cada área. Então, eu consigo enxergar a área toda. Eu consigo enxergar o avião todo, porque eu fui, ao longo do tempo, fazendo isso. E aí, na França, eu pude provar que eu tinha uma visão diferenciada mesmo. E é por isso que muita gente me conhece na aviação. Tá vendo, Tatiana? E tem gente que ainda quer duvidar da capacidade da mulher de trabalhar, de liderar e fazer as coisas, né? Mas as respostas, ela vem e vem com força e rápido. Sim. Tatiana, foram quantos anos de Azul e o próximo desafio? Azul foi 14 anos. Todas as empresas que eu saí porque eu acompanho a vida da empresa. E conforme eu vou acompanhando a vida da empresa, chegou um momento dentro da Azul que eu tinha novos projetos na minha vida, né?
que era o quê? Desacelerar, porque na Azul, aonde eu estava, lá em Campinas, em Porto Alegre quando eu fui para Campinas, continuou, manutenção de linha per noite é uma coisa frenética. E a coisa tem que acontecer, e esse meu lado de enxergar as coisas mais à frente ajudava muito. Mas era muito acelerado. Era mega acelerado. Eu disse assim, eu tenho que começar a desacelerar, porque eu daqui a pouco me aposento, né? E aí, o que eu falei? O que eu quero para minha aposentadoria? Eu quero desacelerar. E aí eu recebi uma oportunidade, e com 14 anos, que fechou no 14 anos e uns meses no ano passado, eu pedi demissão da Azul para poder fazer um novo trabalho na Gol, que é onde eu estou hoje como Tech Leader, que eles chamam de T6 Tech Leader, e de uma equipe de aparência interiores. Ó. Legal, legal. Desafio novo, né? Desafio novo, vida nova, se adaptando, né? Empresa nova, aí tem que se adaptar a todo o ambiente. Mas eu acho legal, eu acho interessante, né? Abre muito leque, né, Tati? Você conhecer pessoas novas, profissionais novos, desafio novo. Não? Ou é todo mundo parecido, todo mundo igual? Vocês não têm ideia para onde eu vim. Eu vim para um lugar. Sabe as pessoas que fizeram o cursinho comigo lá? Que era aquela turma que ganhava R$ 330? Adivinha onde eles estão? Todo mundo Na aí. Gol. Estão todos na Gol. Eu encontrei o meu passado, todo o meu passado, dos meus 22 anos de idade, dentro da Gol. Eu me senti em Maravilha. casa, gente. Em Tá em plena casa. Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, já trabalhei com filhos de ex-colegas, aqui estou trabalhando com ex-colegas, pessoas que eu conheci toda lá onde? Lá na Varig. Todos. A aviação é, pequenininha, pequenininha, Então, melhor pequenininha. ainda. E eu me adaptei mega rápido. Vocês não têm ideia quanto eu me adaptei Então, rápido. Muito bom. perfeito. Perfeito. Ô, Tatiana, você agora como líder, né? Você lidera uma equipe, né? De manutenção aparências interiores. Como você faz para conduzir essa equipe, manter ela motivada e trazer para esse teu ritmo aí, que eu já vi que é um ritmo meio frenético? 220. Esse foi o meu desafio, é desacelerar, tá? E eu ainda Ah, não consegui. Na verdade, quando eu vim para cá, foi uma proposta externa, né? Eu me inscrevi na vaga, tudo, e foi tudo, tipo assim, muito rápido. Muito, muito rápido. Porque eu perguntei assim, filha, lembra quando você quer? Ela assim, a minha filha falou assim, mãe, o que você está falando para nós há um ano? Eu falei assim, que eu preciso mudar, que eu preciso desacelerar. Ela falou, mãe, o que tu quer mais? Eu disse, então bora, vamos embora. Aí pedi as contas da Azul, vim para a Gol. Quando eu cheguei lá, eu disse, e agora? Porque assim, naturalmente eu já liderava. Em todo esse tempo que eu vinha liderando já. Eu ensinava estagiário, eu estava sempre acabei ficando sempre na parte de liderar. Só que assim, na carteira, hoje daí está lá como tech leader, entendeu? Então hoje a coisa está valendo no documento. Eu vou falar para ti, as pessoas que eu lidero não são gaúchos, não são pessoas natural daqui, uma cultura diferente. Eu fiquei 6 meses observando, porque na aviação, além de tudo, a gente tem que ser humilde, a gente não sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo e todo mundo tem o que ensinar para a gente. Então, assim, eu vim humilde, eu continuo humilde, eu tenho projetos, sim, eu tenho outros projetos, mas foi difícil, tá? Até eu fazer eles entender que eu acelerada naturalmente, mas que eu gosto que a coisa ande e funcione. Eles demoraram um pouquinho para me aceitar, mas hoje a aceitação tá top, porque eles não entraram no meu acelerado, porque eles falam, Tati, avião no hangar, Tati, não é o avião que vai sair às 6 horas da manhã, daí eu disse, não, tá bom, aí eu tô aprendendo o quê? A trabalhar sem, fora da caixinha, assim, a trabalhar com tempo controlado. Por isso que eu mais digo assim, eu tenho problema cadenciada. com relógio, eu tenho problema com tempo. Se tu botar eu vou ter um surto, porque a minha vida toda é um reloginho. Pode nem falar então, Murilo. Nem fala quanto tempo já tem, deixa quieto. Tá bom, vamos terminar então.
muita coisa que eu marquei aqui para mim ir falando. A metade eu também não falei igual de vocês aí. Mas Não. foi assim, eles aceitaram legal, assim. Hoje faz 1 ano e alguns meses que eu estou aqui. Eu já sou uma pessoa, digamos, bem conhecida dentro da empresa. Todo mundo, se perguntar a Tatiana do slot 1, sou eu, todo mundo sabe que sou eu, tu entendeu? Primeiro porque alguns já me conheciam da antiga, outros que me conheceram agora e respeito o meu profissional, que essa foi sempre a minha preocupação. As pessoas me verem como profissional. Como profissional mesmo, assim, sabe? Confiar. Porque o meu medo era as pessoas me darem uma função, alguma coisa, e eu disse assim, o pessoal não confia em mim. Não, o pessoal me dá e eles confiam e eles sabem que eu vou fazer a coisa funcionar e andar. E isso eu fico muito feliz porque foi o que eu prezei uma vida inteira. Crescer na vida profissional sendo profissional. Exatamente. E eu conquistei isso. Muito legal. E eu fico grata, assim, pelas pessoas que contribuíram para esse meu crescimento, que foi muita gente. Muita gente. É bonito demais, né? Ver uma trajetória assim, né, Murilo? 27 anos, vem crescendo, né? Vem conquistando, vem lutando contra o preconceito, né, na aviação, que Aprendendo. é aprendendo, vem lutando, vem mostrando para que veio, né? Isso é bonito demais. Posso contar E uma história rapidinho? Opa, pode, claro. quantas você quiser. Claro que quando eu estava em pista, eu não era só interiores, pista a gente é tudo, né? E eu queria aprender a trocar módulo no motor. Eu tive a oportunidade de fazer essas coisas, graças a Deus, trocar um IDG, tirar óleo de DG. Então eu tive a oportunidade de aprender tudo um pouco. Eu não fiquei direto assim só a não ser dentro de interiores que acabaram me jogando para dentro e eu disse, realmente esse é meu destino. Vou encarar interiores no sangue porque é o meu destino. Foi a primeira vez que eu tive que trocar roda. E aí a menina chegou assim para mim, Tati, o avião tem que sair tal horário, tem um desgaste de roda, eles mandaram a gente trocar aqui. E aí eu disse assim, e aí? Eu e mais um novato vamos trocar roda de que jeito? Porque uma coisa foi trocar lá dentro do hangar com todo o suporte. E em Porto Alegre, o nosso setor de manutenção para buscar material é fora do aeroporto. Então a gente tem que sair fora, buscar. Aí, tipo, para isso, vale os grandes colegas, amigos que a gente faz na aviação. Por isso a humildade tem que vir sempre. Um colega da outra empresa aérea, que na época era a Webjet, nem sei se eu posso contar isso, mas vamos contar. Aí eu falei assim, fulano, não posso atrasar o avião tanto tempo, nunca troquei uma roda na Azul e eu preciso e o fulano de tal. Aí ele falou assim, o que tu precisa? Eu só preciso que tu fique perto dizendo quais são os steps para a gente pelo menos ir mais rápido. Vou estar com o manual, vou acompanhar o manual, vou fazer pelo manual, mas eu preciso de uma pessoa mais experiente. Aí ele disse, capaz, nem tem o meu avião já foi embora, e eu já estava indo embora, eu fico, não te preocupa, corre atrás do material e o resto eu já vou agilizando o teu guri. Ele ficou, tipo, um pouquinho longe, assim, e nós fomos fazendo. Aí trocamos a roda, deu um atraso lá, deu acho, um atraso de 1 hora, mais ou menos, natural, porque tinha que trocar uma roda. E ele ficou, aí o meu chefe, porra, meu, não acredito que tu conseguiu convencer um cara de outra empresa a ficar ali te ajudando a trocar a roda. E aí ele falou assim, que tem o poder mesmo, né? Deu, disse assim, agora eu já sei para que lado eu vou. Tipo, eu consegui, não troquei a roda, o colega acabou trocando, porque eu tinha que correr atrás dos outros aviões que estavam chegando, e o outro cara ficou, agora faz isso, agora faz aquele lá que tu aprendeu lá no cursinho, sei que eu e o outro menino, nós era novato. Depois virou uma piada entre nós, né? A Tati não coloca a mão na roda, ela coloca os outros a trocar a roda. Mas foi uma experiência, assim, de roda que eu não troquei a roda. Mas para mim foi gratificante que eu consegui trocar a roda, assim, botar a mão na roda. Né? E a aviação é feita disso, né? De colegas e companheiros e pessoas que a gente conheceu na aviação, né? Furar o pneu e chamar o seguro, né, Murilo? Mesma coisa. Troca a roda, mas não bota a mão. Isso aí, quase seguro. Não, mas, Tatiana, isso que você está falando é o seguinte: o network dentro da aviação ele é muito importante para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Então, assim,
você tem que ter o conhecimento técnico, você tem que saber a leitura do manual, você tem que saber o que você está fazendo, conhecer a aeronave. Aonde tá Quando tirando? você conhece alguém que sabe também, é muito bom para te ajudar. Aham. Mas na época foi engraçado, conseguimos trocar, e aí eu e o menino corremos atrás, e a coisa foi. Mas o rapaz ficou meio de longe, assim, mas foi muito engraçado na época, assim, sabe? Claro que hoje eu não, se eu tivesse, eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria, né? Aí eu Uhum. diria, ó, vai ter que ir para a próxima base, porque a gente, não, nenhum de nós assina o livro, e, né? Mas a gente acabou. Daí o outro técnico, que era mais experiente, a gente, na hora estava trocando horário, daí acabou assumindo o restante das coisas, e a coisa deu certo, foi embora. São as histórias da aviação, né? Muito bom. Tem muitas, né? E tem muitas. Aí é só uma Ixi, beiradinha, né? Só um pedacinho. Beiradinha, é igual que algumas a gente não pode contar, né? Como... igual a gente de Minas, o pessoal de Minas aí fala, né? Que eu sou mineiro também. Uma Você beiradinha. me... ah, Sou de Minas. Entendo muito bem aí o povo, como é que funciona aí o trabalho. Mas, ô Tati, como a gente começou, né? Falou no começo aí, né, Murilo? 1 hora e... Que? 1 hora e 20, já 1 hora e 15 Jesus. 1h15. conversando. Não queria te apertar nos números aí, não, no relógio, não, mas 1 hora e 15. Vamos Acho que vamos terminar. puxar para a parte final, né, Murilo? Isso. Tá bom. Porque senão vai estender demais aí. Você quer começar? Vai inverter hoje? Então vamos lá, vou começar. É bom inverter, né? Já invertemos tudo hoje mesmo. Beleza. Tatiana, dentro da Sim. aviação, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio dentro da aviação, eu vou falar para vocês. Eu acho que foi muitos, tá? Na verdade, foi eu conseguir fazer com que as pessoas me aceitassem. E como na aviação ali da Azul eu fui a primeira técnica a ser contratada, assim, o mostrar, foi as pessoas me aceitarem, desse jeito que eu sou. Aqui eu tô calminha, tá? Porque eu sou bem mais Meu acelerada. Deus. Eu acho que o meu desafio maior foi eu tentar fazer com que as pessoas me aceitassem. Esse foi o maior desafio, assim, da minha vida. Né? Eu contando Mas, piada, eu falando palavrão junto com os ah, meninos, mas, ô, Tati, sabe? eu acho que você tem que ser você mesmo, sabe? Você é um Isso. excelente profissional. Então, assim, é o seu jeito, a pessoa tem que acostumar. Você sendo humilde ali, correndo atrás, ajudando todo mundo, cara, isso aí faz parte, não tem jeito. Ô, Tati, se tivesse que dar um conselho para Tati no primeiro dia na Varig, o que você falaria? A Tati, quando entrou, eu pensaria em dois momentos, tá? Eu teria pensado mais e respondido menos. Eu teria escutado primeiro, assimilado e depois falado. Mas eu sendo do jeito que eu sou, eu acho que eu conquistei mais coisas sendo falando, ouvindo e falando, porque eu conquistei muita coisa falando e não deixando a coisa acontecer. Porque no meu primeiro desafio, quando a gente entra na aviação sendo mulher, o primeiro desafio difícil da mulher é o assédio. Não estou falando do assédio sexual nem nada, é o assédio de todas as formas, são bem difíceis, como tu ouvir, tu tinha que estar com a barriga no fogão, tu tinha que estar sendo exposto. Então, eu acho que assim, ó, os desafios, e eu não deixei, eu não pensei nas respostas, eu escutei e já falei. Hoje eu falaria o que eu faço hoje. Conte até 3 e depois responda. Porque daí dá tempo do cérebro dar uma resfriada e tu acha que responder tecnicamente e uma coisa mais saudável assim para todos. Eu criaria menos problema para mim hoje, né? Mas os problemas que eu gerei por eu ser assim me deram frutos também. Exatamente. Às vezes a gente vai amadurecendo, né, Tatiana? Essa que é a verdade. Então, assim, às vezes uma impulsividade que nós temos na juventude, eu também era um pouco impulsivo, né? Muitas das vezes eles atrapalham e algumas vezes ajudam. Mas hoje, com mais experiência, né, com mais calma, a gente já consegue respirar mais um pouquinho, escutar, ver se vale a pena, porque às vezes nem vale a pena responder e vida que Mas segue.
Tatiana de hoje aprendeu a escutar, pensar e depois falar. Isso é essa Exatamente. Tatiana do conselho da que começou. Ô, E é Tatiana, difícil, né? o que que a aviação representa para você? Minha família. De qualquer forma, a aviação é família, né? Acho que o objetivo de todos na aviação é família, é segurança. Eu acho que o que eu aprendi dentro da aviação é ser humilde, aprender a ver, a enxergar, adquirir, a transferir, entendeu? A aviação representa isso para mim. Entendeu? E principalmente tudo que eu tenho na minha vida hoje é fruto da aviação. Segurança. A aviação é segurança. Perfeito. E você tem alguma pessoa, algum professor na aviação, aquela pessoa que você fala que te inspirou, que você seguiu, que te ensinou muito, ou um, ou mais de um, que Eu seja. tenho duas pessoas. Uma se chama Ignácio, que ele falava assim para mim, leia muito manual, porque eu via sempre ele fazia tudo que ele tinha que fazer. Esse cara é o que ligavam para ele, perguntavam para ele, a gente está com uma pane no motor em tal lugar, e ele respondia. E aí ele estava sempre lendo manual, e eu perguntava para ele, mas para que você lê tanto manual? Ele falava, você vai entender um dia, mas leia sempre o manual. Avião é manual, ele falava para mim. E ele era um cara inteligentíssimo. Ele era, não, ele é inteligentíssimo pra caramba. O segundo foi o que me ajudou a fazer o meu currículo, era o Kolya Nijenliski. O Kolya era inteligentíssimo pra caramba. Ele era de aviônico, assim, mas ele era um aviônico do outro mundo. Ele metia a mão na massa, ele era trabalhador, ele era inteligentíssimo. São as duas pessoas assim que eu disse assim, eu quero ser um dia chegar perto do conhecimento que eles têm. Eles entendiam de avião. Eles, se falasse de avião, eles sabiam onde estava a pane. Eles entendiam de avião. Esses dois, eu falo para vocês, eu queria ter chego um pouquinho do que eles têm de conhecimento, assim, e o que eles passavam, assim, quem pôde pegar deles, o ensinamento deles, eu acho que hoje é um bom, excelente técnico. Eu acabei a vida dentro da aviação foi me dando outros focos e eu fui construindo a minha vida dentro da aviação. Na parte da aparência, eu posso dizer para vocês, eu conheço bastante, tanto que eu tenho curso de todos os aviões, né? E agora mais da Boeing. Eu era PRS, então, assim, ó, dentro da aparência eu sei o que eu estou fazendo. Dentro da aparência eu sou a técnica Tatiana Portillo da Silva. As pessoas me conhecem e eu adoro. Quis tentar outras, mas esse é o foco. É a aparência na minha vida, né? Aprendi as outras coisas, mas a aparência é a minha vida hoje. Que legal ver essa dedicação e esse amor. Ô, Tatiana, para dar continuidade ao nosso projeto, a gente sempre pede uma indicação. Você teria algum um ou dois nomes aí, ou até mais, se você quiser, para deixar com a gente aí para uma próxima entrevista? Deixo sim, já tem alguns na minha lista aqui, vou passar para vocês, e eu tenho certeza Legal. que as próximas vão contribuir com o trabalho de vocês, que é muito bacana. E vocês são muito Perfeito. bacana mesmo. Obrigado, Obrigado. obrigado. Perfeito, Tati. Acho que é isso, né? A gente bateu, fez um bate-papo aí, a gente conversou um pouquinho, pegamos um resumão aí da sua vida, né? Mas tenho certeza que a gente teria mais Ixi, 5, 6, 7 horas conversando aqui fácil. Ainda mais se entrasse fácil. nas histórias, né? Então, assim, é mais te agradecer mesmo a oportunidade de trocar essa ideia, de ter esse bate-papo, mostrar para o nosso público aí um pouco da sua história e um pouco da história da aviação, né? Das conquistas, né? Dificuldades, conquistas, vitórias. Então, assim, te agradecer mesmo de coração ter tirado esse tempinho aí para conversar um pouquinho com a gente, comigo, com o Murilo, com a galera que está assistindo, né? Agradecer de coração e se precisar de alguma coisa, qualquer coisa que contar com a gente aí, só ligar, a gente está aqui, eu e o Murilo, e a ideia nossa é essa mesmo, mostrar um pouquinho da aviação para a galera. E você, Murilo? Tatiana, ó, como a gente sempre fala aqui, mais um amigo que a gente faz na aviação, tá?
Conversa muito legal, muito divertida. Pessoalmente, deve ser mais dinâmica ainda, né, Felipe? Imagino. Deve ser bem legal. Cara, ó, Sou te terrível. agradecer, ó, agradecer demais pela sua participação. É como o Felipe falou, nosso objetivo é mostrar a aviação como ela é, né, Tatiana? E a aviação é aquilo que eu falei, a aviação, ela se resume, ela não se resume a poucas coisas. É muita coisa envolvida, é muita gente trabalhando, é muito trabalho duro, cada um dentro da sua área, da sua especialidade. E isso é muito legal porque as pessoas conseguem enxergar a quantidade de possibilidades, né, Tatiana, que a gente tem dentro da aviação. São rodas e freios, são interiores, é hidráulica, é estrutura, é mecânica, é aviônica. Então, assim, é literalmente um organismo vivo, como eu falei no começo. Tatiana, brigadão, um prazer te conhecer e eu vou deixar agora o espaço para você deixar um recado aí, um abraço para a galera, um conselho para quem está começando. Abre o teu coração, pode tomar o tempo que você quiser. Muito obrigado e tá com você agora. Obrigado, Murilo e Felipe, pela oportunidade. A Kim também que falou para mim, vou te, né, a indicação, vou indicar outras meninas, porque eu quero que as mulheres participem muito, que elas não tenham medo de ser diferente de ninguém e que as pessoas aproveitem o melhor delas. Tem lugar para todo mundo na aviação. Minha filha, meu filho, nunca pensaram na aviação. Hoje a minha filha está na aviação, numa área que ninguém conhece, que o avião não é só manutenção, o avião é documento. Tudo que a gente faz no avião, ele vira documento. E é uma área bem ampla para todo mundo também. O que eu falo para as pessoas que estão começando, pessoas que vão começar? Humildade. Dentro da aviação, ela é um fator principal, porque hoje eu participei de todos os projetos das empresas, de participar da vida da empresa. Eu já vi pessoas no alto e pessoas no baixo. E não é no baixo de baixo, é ser o máximo dentro da aviação, um supervisor, um coordenador, um gerente, e hoje eles têm que recomeçar na aviação sendo técnico novamente. Entrando nas empresas como T1, T2, T4, T3. Então, assim, a humildade. Hoje a gente está aprendendo. Amanhã a gente é o que ensina e às vezes a gente volta de novo a aprender. Então, humildade dentro da empresa, com os colegas, com pessoas externas, com o público interno e externo, é humildade. Às vezes, saber demais não garanta que tu vai ter uma sobrevivência dentro da empresa, porque a gente é um grupo e é uma família muito grande, é uma família de anos na aviação. E todos que participaram da aviação, ou eles crescem dentro da aviação, eles viram filhos, eles viram netos, eles viram funcionários, e a gente vai se encontrar com todos eles. Eu sou uma prova viva, porque eu estou trabalhando com ex-colegas que estavam em cima, ex-colegas que estavam embaixo, que hoje estão no meio, e filhos de funcionário. Estou muito velha na aviação, porque eu começar a trabalhar com os filhos de funcionário, agora eu digo assim, vou ter que dar oportunidade para os outros, vou ter que me aposentar. E o meu projeto de aposentadoria, até ontem eu falando para minha filha, eu preciso pensar no que eu vou fazer quando eu me aposentar. Vocês são o meu primeiro foco para fazer um trabalho onde eu quero ir para as escolas quando eu me aposentar, então eu vou começar a fazer esse ao longo de 6 anos antes de eu me aposentar, todo um trabalho para poder ir para as escolas, mostrar o mundo da aviação, onde as Que escolas legal, cara. não conhecem, porque eu aprendi, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas faz muito sentido, eu aprendi coleta seletiva na escola, porque eles ensinaram isso na escola, existe isso. Eu aprendi que existe profissão na escola, médico, dentista, biólogo, engenheiro. Nunca me interessei por nada disso, porque eu não sabia o que eu queria ser, eu era muito jovem. Então, acho que está na hora da gente ir para dentro da escola dizer, existe a aviação, é começar a formar pessoas mentalmente, e não financeiramente. Mostrar a profissão, entendeu? E não o financeiro da profissão. Fazer com que as pessoas conheçam o detalhe dessa profissão, para um dia lá eles dizem assim, qual a profissão que você quer ser? Quero ser mecânico, quero ser isso, quero ser aquilo, entendeu? Dá oportunidade das pessoas conhecer essa área, que é muito grande e é boa. E gratificante. E a gente trabalha um pouquinho de cada um. É isso que eu tenho para passar para o pessoal que tem medo de aviação, né?
Só para complementar o que você falou, Tati, isso é muito importante e interessante, cara, porque na escola as pessoas ouvem falar, né? Sou médico, posso ser dentista, posso ser, sei lá, jogador de futebol. São as profissões que são visadas quando você está na juventude ali, né? Mas a aviação quase não fala, não é falada. Então, assim, você entrando nesse ramo aí, cara, vai ser sensacional. Parabéns mesmo pela ideia e tomara que dê certo. Vai dar, né? Não, vai dar certo sim, porque eu preciso ocupar a mente, porque a aviação deixa a gente acelerado, então eu vou ter que continuar nesse motorzinho. E tipo assim, não vai ser para escolas, onde o nível eles podem pagar. Vai ser grátis, eu vou ter todo o prazer de ir lá, vai ser uma coisa que eu vou fazer. Para mim, a aposentadoria é incentivar pessoas de níveis que... tipo, eu vim do nível que eu ganhava R$ 300, entendeu? Tipo, provar para as pessoas que a gente consegue. Basta querer, basta conhecer, basta ter, né? E ir embora. E o resto vai acontecendo. Legal. Legal. Precisando de ajuda aí, pode contar com a gente. Tenho certeza que vai ser sucesso, hein? Já comecei a Tatiana, treinar hoje. oi? É isso aí. Vocês estão me treinando já hoje, já. Aí sim, então vamos lá, Já Tatiana. tá pronta. Brigadão, cara. Oi? Nasceu pronto. Nasceu Já pronta. tá pronta. Gente, ó, obrigado, Tatiana. Fica com Deus. Um abração. Prazer te conhecer, tá? Tem contato, tudo preparado. Precisando é só chamar a gente aí. Beleza? Então, sim. Beleza, um beijão Valeu. para Beijo, vocês. gente. Até Abraço, mais. gente. Tchau. Tchau.